Ah, mas eu fui muito ferido pelo meu pai, pela minha mãe, pelo meu marido, pela minha esposa. Ah, mas eu fui muito ferido pelo vizinho, pelo pastor, pela congregação. Você foi ferido, sabe por quê? Que você ainda está ferido? Porque você deu lugar para essas pessoas que deveria ter dado para Cristo. Se você der o primeiro lugar para Cristo, ninguém mais consegue te matar, te ferir, te machucar, te frustrar, porque você vai entender o amor de Deus. E isso leva tempo. Isso leva. Abre sua Bíblia comigo em Miqueias. O que nós vamos falar nesses 7 dias está baseado em Miqueias. Miqueias, capítulo 6. E o versículo de número 6. Amém? Irmãos, todo dia nós vamos ter um período de entrega de coisas antes da palavra. Mas na hora que a gente começar a pregar, segura a onda aí, amém? Para a gente não interromper a mensagem, tá bom? No começo, entre a oferta e a palavra, a gente vai ter um período que a gente vai ofertar para as pessoas, para a igreja, ok? Mas depois que começa a palavra, você não traz mais nada, espera para o final, ok? A não ser que você está com muita vontade de ofertar. Amém? Miqueias capítulo 6, versículo 6 diz assim: com que me apresentarei e me inclinarei ante ao Deus excelso? Virei perante ele com holocausto, com bezerros de 1 ano? Agradar-se-á o Senhor de milhares de carneiros ou de 10.000 ribeiros de azeite? Darei o meu primogênito pela minha transgressão, o fruto do meu corpo pelo pecado da minha alma? Ele te declarou, ó homem, ele te declarou, ó homem, o que é bom e o que é que o Senhor pede de ti, que pratiques a justiça, ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. Esse é o tema da nossa primícia de 2024. Praticar a justiça, amar a misericórdia. Não é fazer por fazer, é fazer por amor. E andar humildemente com Jesus, com o teu Deus, com o teu Pai, com o Espírito Santo. É isso que o Senhor pede de ti. Com que eu me apresentarei diante do Senhor? Vou dar meu filho mais velho como sacrifício? Vou dar milhares de carneiros como oferta? Ribeiros de azeites? Ele diz: não. Olha o que o Senhor pede de ti. São coisas básicas. O Senhor quer ser teu Deus dia a dia. Na hora de comer, na hora de dormir, na hora de passear, na hora de festar, na hora de amar, na hora de sentir raiva. Como assim, pastor? O Senhor quer ser teu Deus no cotidiano, não é no culto. Não é no domingo à noite que o Senhor quer ser teu Deus. O que toca o coração de Jesus, irmãos, é eu permitir que Ele seja o meu Deus todos os dias e todas as horas. O seu primeiro ato de fé, se você é um cristão, é querer falar com Deus. Toda pessoa que é cristã, ela tem que ter o desejo de falar com Deus, irmãos. Então eu quero te desafiar nesses dias para pensar em algumas coisas. Nós como pregadores, se a gente acostumar a pregar sem a presença de Deus, chegará um tempo que a gente não vai mais buscá-la, porque a mensagem vai ficando automática. Você pode escrever. Eu acabei de dizer para você que eu escrevo tudo que eu falo. Eu tenho tantas coisas escritas que às vezes eu me lembro de uma palavra, eu digo: eu já falei sobre isso, eu vou ver. Mas chega na hora que eu estou vendo, Deus começa a falar outras coisas.
porque a palavra se renova a cada dia, irmãos. E o ano novo não significa vida nova. O ano novo é só mais a continuidade de 2000, é de um dia após o outro. Se eu quiser viver coisas novas, eu tenho que viver em situações que eu nunca vivi. Eu tenho que fazer coisas que eu nunca fiz. Então, não orar, não querer falar com Deus é a prova clara que eu não sou um cristão genuíno. Servir a Deus só para receber, para ir no culto, para alguém pôr a mão na minha cabeça, para alguém profetizar, irmãos, é a prova clara que eu não sou um cristão genuíno. Andar humildemente com Deus é deixar Deus conduzir você em coisas simples, práticas, que a gente não presta atenção. Que roupa que eu visto? Não, você não está brincando, você não está falando sério, estou falando sério. O que eu faço? Aonde eu vou? O que eu digo? Quantas vezes você já ficou em xeque-mate assim, sem saber o que responder? E aí você para alguns segundos e diz: Senhor, me ajude. O que eu falo? Que saia de mim uma palavra viva que vai tocar essa pessoa com a tua glória. Irmãos, é coisas simples, porque Jesus é simples. O Deus que quis se revelar para a humanidade, Ele não mandou um livro, Ele veio. Ele veio e andou como gente. Até o pai e a mãe dele era simples. Olha o nome dos dois, Zé e Maria. Era tudo tão simples. A cidade que ele nasceu, eles até julgavam que nada poderia vir de bom daquela cidade. A família que ele nasceu, totalmente improvável. Mas Jesus trabalha assim. Então a presença de Deus, ela exige de nós duas coisas: reverência e tempo de qualidade. Ninguém consegue viver na presença de Deus sem tempo de qualidade. Ninguém consegue viver na presença de Deus sem reverenciar aquilo que é sagrado, aquilo que é santo. A gente brinca, a gente ri, a gente conta piadinha, é legal, é divertido, a gente se alegra. Mas, irmãos, na presença de Deus, quantas vezes eu já fui falar uma coisa que a presença me pegou e disse: fique quieto. Por quê? Porque não é bom falar sobre aquilo. Quantas vezes eu já me peguei sentado em mesas e de repente eu falando de alguém que não estava ali, e o Espírito Santo me repreender e dizer: não faça isso, não seja covarde, a pessoa não está aqui para se defender. E eu saí da mesa e tal, e disfarçar e pedir perdão. E no banheiro, às vezes no restaurante, pedir perdão para Deus. Não tive nenhuma hombridade para pedir perdão na mesa para os irmãos. Por quê? Porque nós somos carne, nós somos alma. Mas à medida que você quer entrar na presença de Deus, é como ir na academia, irmão. Você não chega lá levantando 200 quilos, 100 quilos. Só o Charles faz isso, eu não faço. Você começa com 10. No outro dia, você está todo doído. E aí você lembra que já pagou 6 meses. E os caras não são bobos, eles já cobram adiantado. Por quê? Porque sabe que talvez você não volte por causa da dor. E a gente às vezes deixa de perseverar por causa da dor. E não entende que a dor é pedagógica. A dor significa que a presença de Deus está ali. E é ali. Mas como é que eu vou saber, irmãos? Para você saber, você tem que assumir que não sabe. Eclesiastes capítulo 11, versículos 5 e 6 diz: assim como tu não sabes o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre de uma mulher grávida, assim tu não sabes a obra de Deus que faz todas as coisas. Por isso de manhã semeia a tua semente, de tarde não retires a tua mão, porque tu não sabes qual que vai prosperar, se essa ou se aquela. Então, como é que eu entro numa revelação de Deus? É assumindo que eu não sei. Porque quem sabe não tem revelação. Então eu tenho que assumir que eu não sei. Jesus perguntou: Pedro, tu me amas? Eu disse: Senhor, eu te amo. Chegou uma hora e Jesus insistiu: Pedro, tu me agapo? Eu disse: Senhor, eu
eu te filéu, eu te amo, mas chegou uma hora que Pedro disse: eu não sei, tu sabes, tu conheces o meu coração, eu não sei, nem eu sei se eu te amo mesmo, mas o Senhor sabe. Então, para mim entrar em revelação, eu tenho que assumir que eu não sei. E às vezes a gente diz assim: não, eu vou entrar na presença de Deus porque eu quero aprender a tomar decisões. Quer saber o que eu penso? Você não aprende a tomar decisões na presença de Deus, você aprende a tomar decisões na presença das trevas. Por quê? Porque se você está na presença de Deus, significa que você já decidiu. Na presença de Deus significa que você já decidiu o que você quer da vida. E ali o Senhor vai te conduzindo para quando você estiver diante das trevas. Olha o que o Salmo 91 diz: 1000 caem do meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. Irmãos, se você vive na presença de Deus, como é que eu sei que eu estou na presença? Lembra que eu preguei no passado na primícia? Você lembra? Eu falei sobre a unção de Deus, lembra? E tem diferença a unção da presença? Para mim tem. A unção, ela revela o operar de Deus, mas a presença revela o Deus que opera. A unção, ela revela as mãos de Deus funcionando ao seu favor, mas a presença revela o coração de Deus para você, a vontade de Deus para você. A unção traz Deus aonde as pessoas estão, mas a presença, ela tem a capacidade de pegar você e levar aonde Deus está. Essa é uma diferença tremenda. Por quê? Porque a unção, ela vem num ambiente e ela pode curar, ela pode liberar sentenças, mas ela não pode transformar. O que transforma você é a presença de Deus. Por isso ele foi claro em Gênesis capítulo 17, quando ele fala com Abraão, ele diz: anda na minha presença e ser perfeito. Porque o único lugar que você consegue ser perfeito é na presença de Deus. Esse que é o problema, é que a religião te ensinou a ser perfeito para que Deus venha. E Deus diz: eu venho porque você é imperfeito, e é a minha presença que vai te aperfeiçoar. A religião ensina que para você receber algo de Deus tem que partir de você primeiro, mas a presença de Deus diz que você é inadequado para estar ali, mas Ele está ali porque te ama e veio por te abençoar, veio por causa de você. E o que é que a presença de Deus traz consigo? Ela traz as instruções de Deus. Por isso que é muito difícil pessoas terem uma instrução de Deus sem a presença de Deus. Já viu aquele ditado que está na Bíblia? Que a letra mata, mas o Espírito vivifica. Estudar sem a presença de Deus, a Bíblia, é complicado, irmãos. Porque você vai ter informações sobre Deus, históricas, geográficas, arqueológicas, e glória a Deus por tudo isso, e faz parte, esse combo é maravilhoso. Só que, meu irmão, é a presença de Deus que traz vida nas palavras que você está lendo. É a presença de Deus que deixa acessível aquilo que você está aprendendo. É a presença de Deus que deixa leve. E eu vou te falar, você lê, estuda, lê, não entende. Um dia você está ali, aquele lugar é envolvido com a presença de Deus, e aquele versículo que você já leu por anos, ele fica tão fluente, tão vertente dentro de você, querido. Então eu te digo isso com todo o meu amor. Se você estiver disposto, disponível e desesperado pela presença de Deus, aí sim você vai estar o adorando. Aí sim você vai estar o adorando. Você não quer alguns presentes, você não quer algumas coisas. Se você estiver disposto, tem gente que está disposta, mas não está disponível. Tem gente que está disponível, mas também não está disposta. Tem gente que está disposto, disponível, mas não tem desespero por isso. Isso não é o grito do seu coração, não é o grito da sua alma. Então, se você está disposto, disponível e desesperado para estar na presença de Deus, aí sim você vai estar adorando o Senhor com toda a sua força. Você vai achar na Bíblia homens como Davi,
que não tinham vergonha de dançar, eram reis, tiravam a coroa da cabeça, tirava a estola, tirava a roupa, botava uma estola sacerdotal, ia dançar na presença de Deus, ao ponto da sua mulher Mical o repreender por causa disso. E ele disse: muito mais do que isso eu farei. Aleluia, aleluia, aleluia. Você já viu alguém desesperado do seu lado, adorando a Deus? Você já viu? Não dá vontade de dizer assim: para que tudo isso? Não dá vontade de dizer? Mas eu vou te falar, eu prefiro trabalhar com os exagerados do que aquele que eu tenho que dizer: vai, irmão, ó vida, ó céus, ó dor. Eu prefiro trabalhar com aquele desesperado, que a gente só tem que parar as arestas. Eu prefiro lidar com aquele desesperado, doido, varrido, que ele não entendeu muita coisa, mas ele é doido. É esse mesmo, é esse aí. Eu prefiro trabalhar com esse. Ah, mas daí ele não vai frutificar, irmão. O que é frutificar? O que é frutificar para você? Frutificar é você saber o que você sabe e dar uma resposta para isso. Isso é frutificar. Eu vou te falar. Se você me perguntasse hoje: Luiz Hermínio, você tem alguma crise na vida? Irmão, eu tenho. Eu tenho uma a cada 10 minutos. Mas eu tenho uma crise, não é crise de identidade. Eu tenho uma crise, qual é? É saber tudo que eu já sei. E às vezes não achar dentro de mim um coração adequado para fazer aquilo que eu já sei. E eu vou tentar fazer na minha força, e o Senhor diz: você não está pronto. Você não está adequado para viver isso. E aí eu entro em pânico, porque eu já sei. Então saber, irmão, eu sei que o meu povo é destruído porque lhe falta o conhecimento. E eu também sei que a fé não é burra, ela é inteligente. Mas o mais terrível disso é você saber tudo, saber muito, e não ter nenhuma devoção por isso, e não ter nenhuma paixão por isso, não ter nenhum clamor dentro de você por isso. Cada vez que você vai orar, só tem desejo, não tem clamor. Só tem desejo por alguma coisa, só tem desejo por um favor de Deus, e não um clamor pela sua presença. Davi é um cara que me impressiona, e é uma pessoa que eu tenho aprendido muito nas escrituras com Davi. E eu até me ouso a dizer que eu sou meio parecido assim, cabeça de rei, mas o coração de menino. E irmãos, não tem jeito, o seu foco define a sua paixão. Se você tem uma paixão pela presença de Deus, você precisa manifestar. É aquele casal: mas tu me amas? Eu amo. Mas você não fala, mas tu sabe. Deus não quer saber, mas Ele quer ouvir. Ele quer ouvir: Jesus, eu te amo. Jesus, você é tudo que eu tenho. Jesus, eu não tenho outro bem além de ti. Todas as minhas fontes estão em ti, Jesus. Jesus, eu não quero ser famoso, eu quero ser útil. Jesus, eu quero que o Senhor venha aqui agora. E se tu é macho, vem aqui embaixo para ver se eu não te agarro e te beijo, porque eu sou louco por você, Jesus. Você é tudo na minha vida, você mudou a minha vida. Aleluia, você mudou o meu caráter, você salvou meu casamento. Ei, Jesus, você é tudo que eu tenho. Mas para que tudo isso? Para que tudo isso? Para que tudo isso? Não, tem que manter a reputação. Quem é? Você não tem que manter nada, irmãos. Um crente transformado, se ele é comerciante, ele transforma o seu comércio. Um crente transformado, se ele é industrial, a sua indústria é transformada, sua família é transformada, sua vida é transformada. Tudo que ele faz tem um propósito, irmãos. Está debaixo de uma vontade de Deus. E eu te digo uma coisa: se tentarmos viver a vida de Cristo em um único dia só, tenta um dia assim: hoje eu vou acordar e eu vou viver uma vida só para Cristo. Hoje eu vou pensar em Cristo, eu vou falar de Cristo, eu vou ouvir só de Cristo, eu não quero ouvir ninguém, eu só quero ouvir a Cristo. Meu Deus, você vai perceber
Você vai perceber, é perceptível, é palpável. Você vai perceber a presença dele com você. Mas quem é que consegue? Eu trabalho. Mas a sua mente está ligada. O Wi-Fi está ligado, irmão. Está dando área, está dando área. Você fica ligado direto, mano. Você pode estar aqui trabalhando e aí diz que a gente é maluco. Não, maluco é você que já sabe tudo que sabe e não é devoto ao Senhor. Você que é maluco, está perdendo tempo de dar um cheiro nele, está perdendo tempo de atrair a sua presença. Mas sabe por que muitas vezes não fazemos? Porque a gente se acha inútil. E você tem razão, você é inútil mesmo. Nós somos inúteis mesmo. Mas a presença dele, ela tem o poder de me capacitar para viver nesse ambiente, nesse lugar. Mas eu fui muito ferido pelo meu pai, pela minha mãe, pelo meu marido, pela minha esposa. Mas eu fui muito ferido pelo vizinho, pelo pastor, pela congregação. Você foi ferido, sabe por quê? Que você ainda está ferido? Porque você deu lugar para essas pessoas que deveria ter dado para Cristo. Se você der o primeiro lugar para Cristo, ninguém mais consegue te matar, te ferir, te machucar, te frustrar, porque você vai entender o amor de Deus. E isso leva tempo. Isso leva tempo. Os primeiros dias é doído, é difícil, é como dieta. Fica sem comer para você ver. É difícil, é como ir na academia, é difícil, é muito difícil. Porque na prática do amor vem a manifestação do amante. À medida que você vai praticando o amor com Cristo, o amante vai se manifestando para você. Você fica mais doce, você fica mais querido. Alguém vai dizer assim: está diferente. E sabe por que ele está diferente? Porque agora ele pensa antes de falar. Amém? Agora a primeira pessoa defeituosa que você vê não é o outro, é você. A presença de Deus tem essa capacidade de mostrar você para você mesmo. A presença de Deus tem a capacidade de abrir a sua mente. E o único pecador que você vê ali é você. Por isso que um homem que anda na presença de Deus, ou uma mulher que anda na presença de Deus, não anda por aí batendo boca da vida dos outros. Porque cada vez que precisa falar mal de alguém, ele fala mal dele. Liga o botão para você ver. Deixa ele, sabe? E o pior, ele já sabe tudo isso. Mas ele quer ouvir de você. Eu sou assim. Me ajude, Jesus. Se eu estou com vontade de matar, se eu estou com vontade de dar um soco, se eu estou com vontade de trair, se eu estou com vontade de enganar, Senhor, eu estou com vontade de praticar, Senhor, eu estou com vontade, não enfeita. Por muito tempo nós fomos ensinados a enfeitar o cristão por fora. Você olhava um cristão e dizia: meu Deus, é crente. Olha ali o andar, olha ali a voz, olha ali a roupa. Não, irmãos, é de dentro para fora. O rio corre de dentro para fora. E à medida que a presença de Deus foi nos transformando, a gente foi sendo ministrado de dentro para fora. É claro, o natural não pode discernir o espiritual. Eu vou repetir: o natural não pode discernir o espiritual. Por isso você pode ser intelectualmente profundo e não ter uma mente renovada em Cristo. Por isso você pode ser intelectualmente profundo e não ter uma mente revelada em Cristo. Por que tantas pessoas falam tão bem, tem discursos tão promissor, tem as chaves para mudar a vida de todo mundo e não conseguem mudar a sua? Porque só o Espírito de Deus, só a presença de Deus pode fazer isso. Por isso que a gente pode ensinar tão bem uma coisa que faz tão mal. Por isso que nós temos chaves, revelações para os outros, e nós. Isso é viver sem a presença de Deus. Viver sem a presença de Deus, você pode ensinar os outros a fazer coisas que você mesmo não faz. Por isso, irmãos, Jesus quer viver no dia a dia com a gente.
Ao deitar, ao levantar, no comer, no dormir, no conversar, no dia a dia, na prática diária. Na prática diária. E você vai encontrar outro crente no caminho, você não vai ficar com vergonha. Eu me lembro quando eu me converti, assim que eu me converti, irmãos, foi tanto assim, tanto ataque de cristãos, que eu tinha vergonha, ir assim, dizia, vai na padaria, se eu tivesse de bermuda, eu tinha que pôr uma calça. Eu disse, amor, eu não vou de bermuda. Por quê? Porque se outro crente me ver, eu estou no inferno. Porque a gente se preocupava com a aparência. E eu vou te falar, quem se preocupa mais com a aparência, não está mais na presença de Deus. A aparência não diz quem você é, mas também pode dizer quem você não é. Esse é o problema. A gente quer ser crente para os outros, quando você tem que ser crente para Deus. Não comece pelas pessoas, não comece tentando agradar pessoas, não comece tentando agradar a congregação, não comece tentando agradar a Deus. Pergunta para Deus, Deus, estou bem assim, o Senhor está gostando de mim? O que eu posso fazer? Ele vai dizer, fique comigo, anda na minha presença, pratique justiça. O que é praticar justiça? É dar ao outro o que lhe é direito. E qual é o direito do outro? É ser amado por você. Você tem um dever, é amá-lo, e ele tem um direito, é ser amado por você. E se você pratica o direito dele, alguém vai praticar o seu. Praticar justiça é dar ao outro o que lhe é direito. Quando um judeu não tinha o que comer, ele gritava na rua, tzedakah, tzedakah, tzedakah. Ou seja, me faça justiça, me dê algo. É o meu direito. Praticar justiça, amar a misericórdia. O que é amar a misericórdia? Amar a misericórdia, irmãos, não é fazer só por fazer, é fazer por amor. Eu não venho pregar só para vocês virem aqui. Eu não venho pregar porque eu gosto da minha pseudo profissão. Não, eu venho pregar porque eu amo o clamor de Deus. Eu amo estar como eu tive hoje, trancado, recebendo, chorando, descendo de vez em quando, saindo de vez em quando do quarto para não ficar doido. Eu não estou aqui porque alguém está me dando alguma coisa. Eu não estou aqui porque alguém me promoveu a isso. Não. Eu amo estar aqui, eu amo esse lugar. Eu faço isso por amor, irmãos. Amém. Então amar a misericórdia é isso, é você fazer o que você ama, por amor. Eu não estou aqui obrigado. Amor obrigado é estupro. Intimidade obrigada é estupro. E Deus não quer isso. Até a oferta ele diz, cada um dê segundo propôs no seu coração, não por ganância, não por torpeza, não por necessidade, mas com alegria. Eu não posso fazer nada para Deus obrigado. Obedecer não pode ser uma obrigação para mim. Quem cobra essa obrigação é a religião. Deus não, ele disse, eu deixo os dois caminhos. Se você quiser levantar e ir embora, é problema seu, você pode fazer isso. Deus não quer nada obrigado. Você já viu um casamento obrigado? Você já viu um negócio obrigado? Você trabalhar num lugar obrigado? Você fazer alguma coisa obrigado? Não tem prazer naquilo, não tem alegria naquilo, tem dor, tem sofrimento, tem rancor, e Deus não quer isso. O livre-arbítrio custou caro para a eternidade, irmãos. Deus deixou para você escolher. Então o natural não pode discernir o espiritual. Por isso você pode ser intelectualmente profundo sem ter uma mente renovada em Cristo. A presença de Deus, ela renova a sua mente e ela organiza profundamente a sua inteligência. As coisas vão fazendo sentido à medida que você vai estudando elas. À medida que você vai mergulhando nas Escrituras, as letras vão saltando dentro do seu espírito e vai trazendo vida para aquilo que você está lendo. E é meio que você se transportasse para a história. Você se sente na história. E se você já foi em Israel alguma vez, então aí é muito mais ainda.
Você lê o texto e eu já estive lá. Aí você se transforma naquele personagem, é uma coisa tremenda. Irmãos, verdades profundas das Escrituras, elas precisam se transformar numa realidade simples. E isso só é possível na presença de Deus. Só é possível na presença de Deus. E aí você vai descobrindo dentro de você ferramentas que Deus colocou aí pelos dons, pelo Espírito Santo que veio habitar em você. Ele trouxe as ferramentas de Deus para você. E você não pode tratar essas ferramentas como realizações pessoais. Cuidar de uma igreja, tocar um instrumento, ministrar, não pode ser uma realização pessoal minha. Isso não tem a ver comigo. Eu não posso usar as ferramentas de Deus para uma realização pessoal. Você está me entendendo? Vocês estão tão quietos. Está tudo bem? Eu gosto assim, irmão, desse temor. Dá vontade, dá medo até de ir no banheiro. Não é ou não é? Então tem coisas que são ferramentas e nós não podemos tratar como realizações pessoais. São ferramentas que Deus me entregou para quê? Para me servir a alguém, para me dar a alguém, para me abençoar o corpo. Então o senhor quer dizer que eu não tenho que crescer? Tem, a sua cabeça precisa crescer, seu coração não. Seu coração vai estar sempre na mão de Deus, mas a sua cabeça precisa ampliar. Você mergulha nas Escrituras, você vai buscar a presença de Deus, você vai ter interesse por buscar a Deus pelas Escrituras, você vai ter interesse em participar de conferências, você vai ter interesse de buscar mais a Deus. Por que muitos de vocês estão aqui hoje? Porque você tem interesse, você quer mais. O que te trouxe até aqui para você já não é mais suficiente, é ou não é? É ou não é? Você não tinha vontade de ser ligado na tomada aí e entrar nos novos níveis, não seria bom? É o que eu mais ouço das pessoas: pastor, ora por mim, libera uma palavra, eu quero entrar no novo nível. Para isso você vai ter que soltar algumas coisas suas, pessoais. E não estou falando só de coisas materiais, eu estou falando de coisas do dia a dia. A minha cabeça deve crescer, o coração não. Nós já falamos isso aqui uma vez. Lembra quando Natan entrou na sala de Davi? Davi já era um rei, e ele foi lá confrontar Davi. Ele disse: Davi, deixa eu te contar uma história. Tinha um cara que tinha uma ovelha, e o outro tinha várias ovelhas. Aquele que tinha várias ovelhas pegou a ovelha daquele que tinha uma só. Rapaz, você acredita que eles mataram a ovelhinha? E Davi levantou enfurecido do trono e disse: esse cara tem que morrer. Natan disse: esse homem é você, Davi. Aí Natan começa a contar a história. Por que Natan foi lá falar de ovelha? Foi lá falar de pastor de campo? Por quê? Porque Davi agora era rei, a cabeça já era de rei, mas ele tinha perdido o coração de pastor. Natan, quando usou a figura da ovelha, estava dizendo para Davi: Davi, você é um maior rei que existe hoje aqui, mas o seu coração não é mais de pastor. Então qualquer coisa que faça a sua cabeça crescer, mas faz você perder o coração, se livre disso. Se livre disso. A sua cabeça precisa crescer, mas o fundamento é a presença de Deus na sua vida. Natan abriu os olhos de Davi e disse: Davi, você hoje é rei de Israel, mas a sua cabeça não é, o seu coração não é mais aquele pastor que cuidava das ovelhas do seu pai. Sabe o que é que Davi faz? Quando ele vai ser tratado, ele tira a coroa da cabeça e vai para o deserto. E a oração dele lá agora é: Senhor, ele não disse: Senhor, crie em mim uma cabeça pura. Ele disse: Senhor, crie em mim um coração puro. Renova em mim o espírito inabalável. Não me lance fora da tua presença. Não retire de mim o teu espírito. Torna a dar-me a alegria da tua salvação. Sustenta-me com o espírito voluntário. Então eu ensinarei os transgressores o teu caminho, e os pecadores se converterão a ti. Então, por favor, analise sempre se você não está perdendo o coração. Porque o dia que você perder as lágrimas, perder a paixão, perder a compaixão, perder a generosidade, perder o amor pelo próximo, para tudo, irmão. Nada que você sabe interessa. Se você perdeu o sentimento,
A cabeça pode crescer, mas agora eu fiquei grande, eu sou empresário, agora eu cresci, agora multidões me ouvem. Não importa se você perdeu o coração. Então trabalhe para não perder o coração. Nada vale a pena se você perder o seu coração. Por isso que o Senhor diz nessa noite para você: filho meu, dai-me o teu coração. Ele não diz me dá a tua cabeça, me dá a tua inteligência. Ele diz me dá o teu coração, porque se ele tiver o teu coração, ele tem o teu dinheiro, ele tem tua família, ele tem teu carro, ele tem tua casa, ele tem teus sentimentos, ele tem teus pensamentos, ele tem tuas palavras. Aleluia! Filho meu, dai-me o teu coração. Sobre tudo que deves guardar, guarda o teu coração. Por quê? Porque é dele que procedem as saídas da vida. Tem gente que sabe tanto sobre Deus que acha que não precisa mais buscá-lo, que não precisa mais orá-lo. Leva a sua vida de qualquer jeito. Serve a Deus, dá o dízimo. Isso quando não ministra pessoas, mas não busca mais a Deus com fervor, com paixão, não se desarma mais. Nessa noite o Senhor disse: eu quero o teu coração de volta. Você me trocou por algumas moedas. Que diferença você tem de Judas? Você me trocou por algumas obras, por algumas famas, por alguns trocados. Não, você vai ficar famoso sim, teu negócio vai crescer sim, você vai se tornar grande na terra sim, mas só faça isso se você não perder o seu coração. Porque o dia que você perder o seu coração, nada que você faz vale a pena. Nada que você faz. E é isso que a presença de Deus te garante. Você nunca vai perder o seu coração. Ele vai estar sempre lembrando você de quem você é, a quem você pertence. Ele vai estar todo dia lembrando você. Se você anda na presença de Deus, todo dia Ele vai lembrar você: você é meu. Ei, você não é seu, você é meu. Você não é da igreja, você é meu. Você não é do púlpito, você é meu. Ei, você não é da internet, você é meu. Você não é da sua plataforma, você é meu. Você não é da sua empresa, você é meu. Ei, você é meu, você é meu, você é meu. Entenda, você é meu. E isso a presença de Deus faz comigo. Mas o diabo, o diabo ele não para de mudar as estratégias. E o diabo não trabalha para você fazer a vontade dele, ele trabalha para você fazer a sua vontade. O diabo não quer que você faça a vontade dele, não precisa. Você fazendo a sua já está bom demais. O diabo sempre vai trabalhar mudando as estratégias para negociar a sua saída da presença de Deus. Ele fez isso com Jesus, ele apelou para a fome de Jesus, ele apelou para o poder, ele apelou para a vaidade. Ele sempre vai apelar, e tem uns que ele consegue pegar. Jesus estava com fome, ele vem e oferece pão. Por que tu não transforma a pedra em pão? O diabo, por que ele não transformou a pedra em pão? Porque ele não quer que você faça a vontade dele, ele quer que você faça a sua. Como assim, pastor? Tem uma vontade aí dentro que não é de Deus. Ela está firmada no seu desejo, ela não está firmada no seu clamor, na sua paixão por Cristo. E ela sempre vai trabalhar para você fazer a sua vontade. Então lute com todas as armas, com todas as forças. E não adianta culpar o diabo por isso. O diabo se levantou, não adianta, não foi o diabo que se levantou, foi a sua vontade que veio para fora. Dá um glória a Deus. Salmo 16, verso 11 diz assim: tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença há plenitude de alegria, na tua destra há delícias perpetuamente. Tu me farás ver os caminhos da vida. E esse ver que ele está declarando aqui em Salmos não é um ver imediato, eu abri o olho e vi, não. Esse ver é progressivo. Eu vou vendo diariamente
na presença de Deus, caminhando com Ele diariamente. É um namoro, aquele que você tem vontade de estar junto todo dia. É um namoro. O problema é que alguns casam e depois não continuam namorando. Esse é o problema. Agora eu já casei, não tem mais nenhum segredo. Cara, agora que era para namorar mais. Mas casa, acostuma e parou de namorar. Parou de andar de mão dada. Parou de dar cheirinho. De dar beijinho. Eu vou parar por aqui. Parou por quê? Porque parou. Parou por quê? Porque quando a gente era namorado, ainda tem vergonha, não tem vergonha de falar que quando era namorado era melhor. Agora que é melhor, irmão, você acorda e dorme junto. Agora que é melhor, porque você conhece algumas coisas que você lia e não entendia. Agora você tem certeza do que ele está dizendo, é aquilo mesmo. Agora que era para ser melhor, cara. Mas a gente quer continuar casado sem namorar, sem intimidade. Agora tá bom. Aí a gente se torna um crente mecânico. Vai na igreja, dá o dízimo, levanta a mão quando o pastor manda, ou pede, canta 3 músicas, depois canta uma bem triste, para vir na hora da palavra, faz a oferta, come o x-salada no final do culto e compra o pão. E se sobrar um dinheirinho, leva um livro. E aí a gente diz, não, eu sou crente, eu sou da igreja. Não, irmãos, isso é o crente casado, irmão. Deus está dizendo, eu quero namorar você. Eu quero continuar namorando. Agora que você me conhece, agora que você sabe quem eu sou, você sabe do que eu sou capaz, já salvei teu filho, já libertei você. Sabe aquele pedido que você fez, deu certo, eu te abençoei. Agora que você era para andar de joelho, irmão, andar dentro de casa assim, ó, cheia, lá, manda lá, e você lá, não, cheio de comedidas. Por quê? Por causa da sua reputação. Você era para ser o doido, varrido, irmão, por tudo que Jesus já fez na sua vida. Você era para ser um doido, varrido, e Deus tem que ficar falando na Bíblia, clama a mim, eu te respondo, clama, me adora, me adora. Deus tem que estar se humilhando para a gente. Era para a gente estar, irmão, era para a gente ser doido ao ponto de beliscar poste, rasgar dinheiro. Porque agora é isso, cara. Foi isso que ele fez com Jó. Ele tirou tudo de Jó. E depois, no finalzinho do livro, ele diz para Jó, onde é que você estava, Jó? Você acha que você é o cara? Onde é que você estava quando eu disse para o mar, vem até aqui? Onde é que você estava, Jó? Quando eu coloquei cada estrela no céu, chamei cada uma pelo seu nome. Aonde você estava, Jó? Responde para mim se você sabe. Não, mas eu sacrificava, eu ia na igreja. Fala para mim, rapaz. Jó foi baixando. De repente Jó disse, Senhor, eu falei de coisas que eu não entendi. Eu falei de coisas maravilhosas demais para mim. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. E esse amor que eu agora tenho, meu Deus, por isso eu me arrependo no pó e na cinza, porque eu te conhecia do pastor falar, mas agora eu te vi, Senhor. Eu tive um encontro com a dor, eu tive um encontro com o sofrimento, eu tive um encontro com a libertação, eu tive um encontro. Ei, Senhor, eu estou te vendo agora. Alguém está me entendendo aqui? Aleluia! Aleluia!